Salve, salve família, sou Gustavo Stack, esse aqui é meu canal no YouTube, o espaço onde eu falo sobre arte, design, pichação, cultura das ruas, que der na telha de falar. E o vídeo de hoje é sobre um mano que engloba tudo isso. Keith Haring é o nome do mano que preenchia os metrôs de Nova York com a sua arte feita de giz e seus personagens caricatos aí. Provavelmente você já viu algo parecido, inspirado em algum lugar. Hoje vamos falar um pouco da história e do legado desse grande artista das ruas, Keith Haring, qual particularmente sou um grande fã, um grande admirador do trabalho dele. Então marcha! Keith Haring, desde o começo da sua vida, sua mãe falava que ele sempre foi um grande entusiasta de desenhar, um grande interessado por essa expressão visual. Ele chegou a estudar design em Pittsburgh, mas ele não se identificou com o curso e saiu fora. Foi onde ele começou a se aproximar e mergulhar realmente no mundo da arte. Ele começou a trabalhar e estudar por conta própria, tá ligado? Foi em 1978 que ele fez a sua primeira exposição, lá ainda no Centro de Artes e Ofícios de Pittsburgh. E nesse mesmo ano, 1978, ele se mudou para Nova York. Chegando lá, toda a cena de grafite, da expressão das ruas, inspirou muito ele. O grafite foi um dos maiores agentes de inspiração para a sua arte, tá ligado? Tanto que foi onde ele realmente começou a ganhar sua notoriedade através das ruas. E aí, em 1980, foi quando ele começou a realmente reproduzir o que veio a se tornar a sua maior obra, os seus icônicos personagens. Foi em 1980 que ele começou a aplicar isso nas paredes, de verdade, de fato. E aí, o que inspirou ele a começar a fazer isso com giz no metrô foi o fácil acesso ali, o material giz, né? Simples de manusear, muito mais fácil do que tinta, pincel, rolinho, etc. E no metrô de Nova York existiam vários retângulos, quadrados, pretos, que acho que provavelmente a galera colava um pôster de propaganda em cima deles. Tem muitas das obras do Keith do lado de anúncios na mesma proporção. Então eu acredito que em algum momento aquele espaço ficava sem anúncios, tá ligado? E aí era a tela perfeita pra ele. Ele vinha com o gizão branco e pintava ela toda, tá ligado? Com desenhos ali que ele improvisava na hora, sem rascunho, sem nada, traço livre. Ele relata que tinha dias que ele chegava a pintar mais de 40 desenhos pelos metrôs, tá ligado? E também ele não se limitava só a essas estruturas quadradas, retangulares, pretas. Qualquer espaço ali que cabia o destaque do giz branco, ele metia a cara. E por incrível que pareça, numa dessas aí de riscar o metrô, ele já foi levado pela polícia diversas vezes. Por mais que sua obra pudesse ser apagada ali com um pano úmido, ele incomodava as autoridades, né? E vez ou outra ali acontecia esse inconveniente. Mas o que fez a arte dele alcançar um grande público foi o local onde estava sendo feito, né? Os metrôs de Nova York, né? Imagina quantas e quantas pessoas não passavam e viam aquela arte. E também a quantidade que ele fazia, né? Não era uma coisa que ele fazia um desenho por semana ou por dia. Ele fazia sempre vários e vários desenhos por onde ele passava, ele consumia espaço. Dá pra ver nos seus traços que ele sempre foi muito inspirado por quadrinhos, cartoons. Ele gostava muito dessa estética e ele refletiu isso na sua obra. E como eu já falei, o grafite foi o influenciador final quando ele chegou em Nova York e viu como a arte consumia as ruas. De certo, ele ficou encantado com aquilo e meteu a cara com seu gizinho nos espaços onde ele cabia. Ou onde não cabia também, tá ligado? O bagulho é Vandal Arts. E ele não se limitava também só ao metrô e ao giz, tá ligado? Ali nos anos 80, ele já ocupava alguns espaços como murais nas ruas, telas, tá ligado? Com cores, com muitas cores, repetindo a estética dos traços e dos personagens, essas linhas grossas, continuadas. Ele repetia esse traço e esse estilo com muitas cores, tá ligado? Fora dos metrôs. Então ele começou a ganhar notoriedade, né? Começou a ter acesso às suas primeiras exposições em grandes galerias de Nova York, né? Era outra fita, outra vibe, diferente de Pittsburgh, onde ele tinha feito a sua primeira exposição solo. E esses seus desenhos com essas silhuetas soltas, esses desenhos disruptivos que fugiam à norma de padrão e etc. Os personagens sempre bem, por mais que muito parecidos, mesma estética, todos tinham uma diferenciação em si, tá ligado? Quando ele desenhava vários personagens, os traços, as linhas, as proporções, tudo trazia autenticidade para sua obra. E ele acabou virando uma das grandes referências e influências para a estética
do que viria a se chamar pop art, que é um recorte ali, um período artístico que englobou diversos artistas ali, principalmente de Nova York, Andy Warhol, Basquiat, esqueci aquele nome do mano que fazia estilo quadrinho também, mas bem cômico, anos 60 assim, e o Keith Haring, as suas cores, o modo como ele usava as cores, a sua expressão popular mesmo, tá ligado? Remetendo a quadrinhos, a expressões de boom, pow, e por estar em todos os lugares da cidade, ele foi um dos pilares pro que veio se tornar a pop art, tá ligado? Um dia esse pau eu faço um vídeo só sobre isso. Também pelos lugares e pelas pessoas que ele tava se aproximando, né? Seu trampo foi ganhando visibilidade, consumindo as ruas, consumindo murais, consumindo o metrô, e ele começou a se aproximar de grandes artistas, entre eles Andy Warhol, que era muito comum Andy Warhol abraçar pequenos artistas, principalmente artistas jovens que estão começando, e ele também era um grande admirador dessa cena das ruas, tá ligado? Dessa arte, dessa street art, mais especificamente em alguns artistas que fugiam à norma ali do grafite, do bombe, por exemplo, tá ligado? Tal qual o Basquiat também, que começou nas ruas, igual o Keith Haring. Mas também vou fazer um vídeo um dia só sobre o Basquiat, hein? E aí ele começou a se aproximar desses manos, começou a frequentar galerias, o Andy Warhol abria muitas portas e começou a ter suas grandes exposições, ganhar holofotes nacional e internacionalmente. Apesar do seu traço simples, as obras do Keith Haring também tinham um peso de mensagem muito forte. Tipo, quem olha assim acha que é só um monte de personagem rabiscado, mal feito, sem proporção. Mas, né, quem olha ali vê só isso, tipo, uma caricatura, linhas soltas, é um desenho divertido, mas muitas das suas obras o Keith Haring colocava uma mensagem, uma intenção, um sentimento por trás daquilo. Às vezes um personagem com um buraco no peito, com o próprio pé atravessando o buraco, às vezes dois personagens se abraçando, uma mensagem sobre homoafetividade, tá ligado? Keith Haring era assumidamente gay. Críticas sobre sociedade, tá ligado? Sobre diversidade. Diversos desses temas inspiravam e agregavam a sua obra, tá ligado? E aí em 1980 ele começou a criar esses personagens, elaborar essa estética, e em 1981 ele já teve a sua primeira exposição de relevância em Nova York. Foi no espaço West Bath de pintores. E em 1982, agora tem que colar porque é data, né? Em 1982, ele fez sua grande estreia no Tony Shafrazi Gallery, em Soho, Inglaterra. Ele também participava de exposições e performances num tal de um clube bem vanguardista, um tal de Clube 57. E nessa fase ele começou a se tornar um dos mais exaltados, conturbados e controversos artistas da época, tá ligado? Sua obra acabou se consolidando por tanto tempo que ele virou um dos maiores artistas da década, mano. Ele é um dos maiores artistas visuais dos anos 80, tá ligado? Seu reconhecimento internacional veio daí em 1982, mano. Se liga. Em 1978 ele fez uma exposição sozinho, em 80 ele mudou para Nova York, em 81 ele fez sua primeira exposição numa galeria em Nova York, e em 82 ele tava indo pra Europa expor sua arte, tá ligado? Então sua carreira decolou muito rápido. E foi em 82 que ele expôs no Documenta 7, em Kassel, na Alemanha, tá ligado? Em 83 ele passou aqui em São Paulo, mano. Ele expôs na Bienal em 1983. E aí o bichão já se tornou um fenômeno mundial, tá ligado? Em 1983 você podia ver uma obra do Keith Haring pintada de giz, riscada de giz, lá no metrô de Nova York. E se você fosse para a Alemanha, 3 anos antes de cair o muro de Berlim, tinha um desenho do Keith Haring lá também. Então ele começava a espalhar o seu estilo, o seu personagem, a sua identidade visual por todo o mundo, se tornando um ícone mesmo, um ícone da cultura pop e da pop art no geral, tá ligado? E foi em 86 que ele fundou a sua marca. Ele abriu uma loja chamada Haring Pop Studio lá em Soho. Vendia desde brinquedos na sua pegada até objetos de decoração, camisetas, estampas, tudo. Sua arte virou um verdadeiro produto. Um parênteses aqui bem grandão, porque a gente não imagina, né, que é tipo, porque eu acho a arte dele muito expressiva, assim, colorida, não preguiçosa, mas solta, sem compromisso, e todo mundo aplaude muito ele. Mas um cara que, por exemplo, não que eu concorde com o cara, que eu goste da arte ou das ideias, o Romero Brito, que é um mano nacional, que tem essa coisa também das linhas soltas, a arte dele muito repetitiva e colorida. E os dois transformaram sua arte em produto, em vida, mas o Romero Brito, nós brasileiros, criticamos pra caralho, tá ligado? E o Keith Haring, os cultzinhos aplaudem, tá ligado? Pensamento aí, porque lá fora o Romero Brito tem uma arte tão respeitada quanto artistas como Keith, tá ligado? Keith, não sei. Tô pronunciando o nome dele errado o vídeo todo, né? Mas é isso, brasilidade, sotaque. E foi em 1988
numa entrevista para a revista Rolling Stones, que o Keith Haring abriu para o mundo que ele era um portador do vírus HIV/AIDS. Em seguida, no mesmo ano, o Keith Haring fundou Keith Haring Foundation, fundou a Fundação Keith Haring, que é uma fundação toda voltada para o combate, tratamento e conscientização, com o objetivo de apoiar as vítimas, as crianças e jovens vítimas do vírus da AIDS, tá ligado? Foi em 1989 que Keith Haring pintou um dos seus últimos grandes trabalhos, que foi um grande muralzão numa igreja lá em Pisa, na Itália, tá ligado? Que a obra se chama Tutto Mondo, que em italiano, para o português, significa todo mundo. É uma obra bem colorida, com bastante diversidade, com bastante personagens diferentes e resume muito bem a sua obra. E essa obra fala muito sobre diversidade, sobre todo o mundo consumindo e existindo, coexistindo em harmonia no mesmo espaço, apesar das suas diferenças, das suas particularidades, né? Cada personagem é um personagem com suas proporções, com seus riscos tortos, seus riscos retos, mas vivendo numa obra ao lado de diversos outros. É um muralzão gigantão, lindo pra caralho. Não fui atrás da informação ver se esse mural perdurou por tanto tempo, mas eu acredito que não. Vou pôr aqui no texto se ele tá lá hoje ou não. E foi uma das suas últimas obras, porque no ano seguinte, em 1990, ele veio a falecer por complicações decorrentes do vírus HIV, tá ligado? E infelizmente ele veio a falecer. E foi o que levou ele ao óbito muito cedo. Ele faleceu no dia 16 de fevereiro de 1990, com 31 anos, deixando para trás um legado extremamente consolidado, uma identidade visual que inspira artistas até hoje, tá ligado? No grafite, nos quadrinhos, nas artes visuais no geral. Muita gente hoje se inspira no Keith Haring, nos seus traços, na sua autenticidade. Valeu você que assistiu até aqui, deixa um comentário se você assistiu até o final, se você gostou do vídeo. Gosto muito de trazer essas artes, esses artistas, esses contextos que me inspiraram ou que acrescentam a história da arte, das artes de rua no geral, porque acho que é legal compartilhar essas ideias e acredito que muita gente possa vir a se inspirar por conhecer a história por trás desses artistas, desses contextos. No mais, muito obrigado pela sua atenção, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis!